apresenta Check-up no rádio. No Check-up no rádio desta sexta-feira, o veterinário Robson Góes fala sobre as doenças oculares mais comuns em cães e gatos. Saiba como identificar sinais de problemas nos olhos dos pets quando procurar ajuda e como prevenir complicações que podem até levar à cegueira. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Quais são as doenças oculares mais comuns em cães e gatos? Olha, existem diversas doenças que acometem o olho dos animais. Elas podem ser as doenças primárias, como também podem ser doenças secundárias. Quer dizer, podem ser doenças que estão realmente relacionadas diretamente ao olho, mas também podem ser doenças que estão acontecendo em alguma parte do corpo e que secundariamente atinge o olho do animal. Nós temos aí diversas doenças, entre elas nós vamos ter aí a catarata, vamos ter o glaucoma, a conjuntivite, a entrópio, cílios ectópicos, vamos ter uveites, olho seco, tá? Processo inflamatório dos olhos em virtude de várias úlceras de córnea. Então são diversas e diversas doenças que podem apresentar, cada uma delas, uma sintomatologia diferente. Por exemplo, um tumor que pode estar apresentando no olho do animal, esse tumor pode iniciar só com um lacrimejamento, mas também pode aumentar o volume aí do olho desse animal, tanto na parte do olho em si, do globo ocular, como também nas partes adjacentes ao olho. Nós temos aí a presença de uma catarata, por exemplo, que é quando o olho do animal vai começar a ficar o fundo cinza, ou o animal vai ter dificuldade de andar, ou vai ficar batendo em alguns objetos porque não está enxergando, já que a lente do olho ela não deixa passar aí para a formação das imagens, né, ou a distância nos cones e nos bastonetes. Deslocamento de retina, que acontece principalmente em cães, onde esses cães têm trauma, cães que estão com coleira, Marcos, e muitas vezes eles partem para pegar uma pessoa e a coleira ela enforca o animal e consequentemente aumenta a pressão, ocorrendo um deslocamento de retina desse animal. Animais que têm quadros de diabetes, e a diabetes faz com que esse animal apresente a cegueira em virtude aí da lente ficar com catarata. Animais que nascem com cílios, que esses cílios ficam batendo no olho, causando lacrimejamento, fechado o olho. O animal apresenta muitas vezes uma úlcera de córnea que causa dor e faz com que ele feche esse olho. Secundariamente, essa úlcera de córnea, ao cílio que fica batendo. Triquíase, que seria o pelo dos animais batendo no olho desse animal, muito comum em raças como Shih Tzu, como Lhasa Apso, como Yorkshire. Aí vamos ter a ceratoconjuntivite seca, tá? que a cera fica sem produção de lágrima, esse olho, um olho seco, e isso daí possa ser que seja uma causa primária, porque o animal realmente não está produzindo lágrima, como pode ser origem de uma doença do carrapato que faz com que esse animal apresente essa ceratoconjuntivite seca e, consequentemente, o aparecimento de uma úlcera de córnea. A úlcera de córnea é a que mais a gente pega na clínica, onde esse animal ele vai apresentar uma lesão inicial na córnea, causando lacrimejamento em excesso. Muitas vezes o animal não apresenta lágrima quando essa úlcera é em virtude de um olho seco. A úlcera ela causa bastante dor, fazendo com que esse animal feche esse olho, fique com esse olho fechado. Muitas vezes o pessoal diz, tem uma pontinha
amarela ou uma pontinha clara, uma pontinha branca na córnea desse olho. Isso aí já é uma infiltração de líquido para as camadas que existem. A última camada do olho do animal é chamada de camada de Descemet. Quando ocorre essa ruptura dessa camada, aí o animal vai apresentar uma ruptura de córnea, fazendo com que seja necessário fazer a intervenção urgente por um médico veterinário, de preferência por um médico veterinário oftalmologista, que é quem é o profissional mais habilitado para realizar esse procedimento e, consequentemente, fazer a recuperação desse olho desse animal. E também temos os traumas. Os traumas também é comum na clínica, em brigas, onde ocorrem brigas de cães principalmente, e o cão ele abocanha, ali morde aquela região do olho do animal, fazendo que um olho, eu vou falar no popular, Marcos, que o olho vai esbrugar, o olho vai sair da caixa ali, da órbita, né, do olho, ficando aquele olho para fora, onde tem de ser feito um procedimento cirúrgico imediato, já que esse olho ele pode ir a necrosar, né, perder a irrigação, e tem também do médico veterinário avaliar se houve lesão ou não no nervo óptico, para ver se existe ainda viabilidade desse olho. Se não existe viabilidade, aí o procedimento seria a enucleação do globo ocular, que é a remoção desse olho, e faz a sutura para que ocorra ali no processo cirúrgico, não fique com defeito aquele paciente. Então aí são principalmente as causas, né, e as sintomatologias. Agora, os tratamentos, Marcos, é interessante que os tratamentos, eles são a critério do médico veterinário. Eu não oriento ninguém a tratar um olho por internet ou tratar um olho porque o vizinho disse que usou aquele colírio. Existem várias patologias que elas são necessárias fazer exames. Por exemplo, teste de Schimmer, para você ver se aquele olho é um olho seco ou não. O teste com fluoresceína, que é um corante que se usa no olho para saber se existe ali presença de úlcera de córnea ou não, e a intensidade e o tamanho, né, o dimensionamento dessa úlcera de córnea, verificar se existe pressão intraocular nesse olho, se ele tem ali a presença de um glaucoma ou não, avaliar o fundo do olho desse animal para ver como é que está a lente, como é que está a retina. Então tudo isso aí faz com que o profissional médico veterinário, de preferência um profissional especialista em oftalmologia, né, o oftalmologista veterinário, possa dar uma qualidade e uma sobrevida nesse olho desse paciente. Lembrando que as medicações, muitas vezes uma medicação usada de forma inadequada, ela pode causar o agravamento da lesão, podendo fazer com que o paciente perca até a visão. Um dia desse eu vi uma cliente minha que disse: o olho do meu animal ela tá com catarata. Eu vi na internet um colírio para tratar a catarata. Pessoal, isso aí não existe. Tá? Esse colírio de usar catarata aí na internet realmente tem o colírio, porém ele não limpa a lente. Tá? Quem vai tratar catarata é um procedimento cirúrgico, onde o oftalmologista veterinário ele retira essa lente e implanta uma lente limpa, uma lente adequada no olho do seu animal, fazendo com que ele volte a enxergar. Agora, tem de examinar para ver se essa catarata não é de uma diabetes, né? Tem de examinar para ver se o olho do seu animal já não tem um comprometimento de olho seco, uma úlcera de córnea e aí por diante. Diversas medicações, elas podem agravar o quadro do paciente, o quadro do olho do animal. Então fica aí a dica, sempre a dica que a gente dá é: procure o auxílio de um médico veterinário, porque ele sim, o médico veterinário é quem vai poder fazer o diagnóstico correto do seu animal e fazer a prescrição adequada para cada situação. E olho é muito delicado, você pode perder
ou agravar o quadro de um olho de um paciente, com 2, 3, 4 horas. Tem quadros que a gente pede para avaliar o paciente de 2 em 2 horas, 4 em 4 horas, já pela necessidade que existe ali de reparação imediata do dano causado ou do dano existente no olho do animal. Como é que o tutor ele pode identificar que o cachorrinho ou que o gatinho está com um problema nos olhos? Mudança de comportamento. Estressado, por exemplo? Pode sim, porque muitas vezes causa dor, Marcos. Possa ser que seja um corpo estranho no olho, possa ser que seja uma úlcera de córnea. Então ele vai, se ele estiver sentindo dor, ele vai mudar o comportamento, vai ficar sem querer comer, vai ficar com o olho fechado, já que essa característica do olho fechado, ele tenta proteger da luz e tenta aliviar a dor. Outra característica que o animal pode apresentar é lacrimejamento em excesso, também pode ser uma característica de uma lesão no olho do animal. E a mudança de coloração, que seja avermelhado demais, que seja branco, que seja opaco. Então, tudo isso aí são características que seu animal está apresentando uma alteração ocular. Existem raças que têm maior propensão a desenvolver doenças oculares? Existe sim. As raças que têm, são braquicefálicas, que têm o focinhozinho curto, tá? São raças que têm uma maior predisposição, e as que têm o globo ocular mais saltado, um globo ocular maior, que são principalmente os braquicefálicos, onde facilita aí uma lesão maior no olho. E animais que têm pelos longos, que também favorecem o aparecimento da triquíase, que seria os pelos batendo no olho, e que também tem aí uma forte predisposição a ter problemas oculares. Ouvinte pergunta o seguinte, Dr. Robson, é comum o olho do Shih Tzu, é isso? Shih Tzu. Shih Tzu ficar remelando várias vezes na semana? Não é comum. Aí possa ser que exista uma obstrução do canal nasolacrimal. Nós temos um canal, Marcos, o ser humano tem, os animais têm, que liga o olho ao nariz e à boca, né? Chama-se canal nasolacrimal. Tanto é que quando a gente chora, a gente sente gosto de lágrima na boca e o nariz fica escorrendo. É justamente o olho drenando a lágrima. Tá? Então, essa característica aí, quando ocorre a obstrução do canal nasolacrimal, o animal começa a apresentar, muitas vezes, por não ocorrer aí a drenagem desse líquido, começa a apresentar. Agora, pode estar relacionado ao pelo que fica batendo no olho, pode estar relacionado à poeira do ambiente, pode estar relacionado a uma conjuntivite, que essa conjuntivite pode ser viral ou bacteriana, por exemplo, ou fúngica. Os gatos, eles têm bastante herpes ocular, tá? E isso daí é uma das características que apresenta nos felinos. Então tem de avaliar, só avaliando, um médico veterinário avaliando, fazendo uma boa anamnese, fazendo bons exames, fazendo uma boa investigação, é que ele consegue fechar um diagnóstico e tratar de forma adequada. Conjuntivite em pets é parecido com os humanos? Não? Parecido com a dos humanos. O olho vai ficar ali avermelhado, o olho vai ficar lagrimando, vai ficar ali o olho muitas vezes fechado, causa irritabilidade, causa dor. Muitas vezes o animal fica com o olho fechado porque não consegue visualizar ali, olhar para o sol, olhar para a luz, porque fica com uma fotossensibilidade mais exacerbada. Então é a mesma característica, Marcos. E é transmissível também para os humanos? Depende de qual seja a conjuntivite. Por exemplo, a clamídia, que é uma bactéria que a gente encontra com bastante frequência em felinos, ela é uma doença que ela transmite para o ser humano, ela é uma zoonose. E também tem outras zoonoses dos animais que também acomete o ser humano. Então tem de estar bastante atento. O ouvinte quer saber o seguinte, como é que se cura a catarata em cães? Cirurgia. Só cirurgia? Cirurgia, Marcos. Cirurgia. Aí você não vai conseguir ter outra possibilidade que não a possibilidade cirúrgica. E com relação aos cuidados diários, para que a gente evite aí que os nossos animaizinhos tenham problemas de visão, como é que é? Primeira coisa que você tem de fazer é verificar se os pelos do seu animal não estão
ali caindo no olho do seu animal. Se for um animal braquicefálico, eu oriento você fazer higiene daquelas pregazinhas, são animais dos focinhozinhos curtos, né? O pug, o bulldog francês, o shih tzu, o lhasa, né? Onde tem ali aquelas pregas, você fazer a higiene diária para que ali não ocorra uma formação de fungo e consequentemente ajudar aí a ter um quadro de conjuntivite no seu animal. Depois hidratar o olho do seu animal. Se você vê se o olho do seu animal está com o olho seco, você faça a hidratação com soro caseiro, com lágrima artificial, para ajudar. E ter o cuidado, né, de evitar doenças secundárias. Como, por exemplo, verificar se o animal tem um quadro de diabetes, verificar se o animal tem uma doença do carrapato, verificar se o animal está vacinado contra a sinomose, já que a sinomose ela dá uma fase ocular. Então, tudo isso aí está relacionado. E a cada 6 meses, no mínimo, procurar um médico veterinário para fazer os exames, o check-up do seu animal e verificar se ali tem alguma alteração que seja sistêmica ou local no olho do seu animal. Quando a secreção ocular é normal e quando ela é sinal de alerta? Aí, quando você observa que está exacerbado. Se o olho do seu animal está lagrimando demais, é porque tem alguma alteração ali no olho do seu animal. Se está começando a apresentar remela, e essa remela muitas vezes ela é excessiva, ali está apresentando um problema no seu animal, que seja no olho ou que seja sistêmico. Por exemplo, um dos sintomas da sinomose é fazer com que o olho do animal remele. Então tem aí de você fazer a investigação. Com a investigação é que você consegue fazer os diagnósticos. O ouvinte quer saber aqui qual o risco de usar colírio humano nos pets. Risco de você agravar o quadro. Não pode, então. Né? Não deve, Marcos. A história de existir de não pode, mas não deve. Tá? Tem profissionais médicos veterinários que prescrevem medicações humanas para tratamento do cão, e do gato. A questão é qual medicamento correto eu devo usar e quais os princípios ativos corretos eu devo usar. Por exemplo, se você usar um corticoide em um olho que não pode receber um corticoide, você pode agravar o quadro do animal. Então, a gente quando fala que não pode e não deve, é porque o colírio a ser utilizado, ele deve ser prescrito por um médico veterinário que avaliou o olho desse animal e decidiu usar aquela droga ou aquelas drogas, aqueles medicamentos, para que possa sanar o problema do olho e devolver um dos principais sentidos do ser humano, que é a visão. Então isso daí é importantíssimo, estar usando o produto de forma adequada. Outra pergunta, existe diferença nos cuidados oftalmológicos entre cães e gatos? O tratamento é o mesmo para praticamente é o mesmo, eles são praticamente os mesmos. A formação do olho, as doenças que muitas vezes elas são distintas. Tem doenças de felinos que só acometem felinos, mas a maioria delas elas são comuns entre cães e gatos. Como é que é essa questão do exame oftalmológico? A medicina hoje está bem avançada na parte também veterinária? Muito avançada, Marcos, muito avançada. Hoje, os centros oftalmológicos, os profissionais médicos veterinários também que investiram em um bioimagem, que o bioimagem você consegue ampliar o olho do animal para você ver os mínimos detalhes, e um medidor de pressão intraocular, para ver a pio desse olho, para ver se tem ali presença de glaucoma, cirurgias de catarata, onde você faz essa cirurgia, a remoção da lente através de um equipamento, onde é o mesmo equipamento humano que você faz essa cirurgia de catarata. Então tem diversas e diversas cirurgias, técnicas cirúrgicas, e os profissionais eles estão a cada dia, os médicos veterinários, investindo
na melhoria de equipamentos, de tratamentos, para poder dar uma boa qualidade no atendimento a esses cães e esses gatos. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, eu tenho uma cachorrinha, minha Belinha. Porque aqui tem dia que ela, quando eu saio com ela pra fora, ela vai pro matinho verde comer os graminhos, bem verdinho. Aí eu digo, chega Belinha pra dentro, e ela agarra com os graminhos. Só ofende? Tem alguma coisa a ver? Isso ofende? Olha, ofender possa ser que não ofenda. As possibilidades, Marcos, são várias. Aí desde uma possibilidade desse animal estar com deficiência de fibra na sua alimentação, ele vai ali comer o matinho na intenção de ingerir fibra. A outra possibilidade é que esse animal esteja com um problema gástrico, um problema digestivo aí, e consequentemente ele vai tentar comer esse matinho para estimular vômito, tá? Aí os felinos são campeão de comer matinho na intenção de eliminar através do vômito as bolas de pelo, e existem essas possibilidades, tá? Existem outras possibilidades de doenças sistêmicas, que aqui se eu fosse abordar, aconselho a senhora a ver a possibilidade de procurar um médico veterinário para fazer exames e detectar se isso aí é uma alteração apenas de característica nutricional, né, alimentar, ou se vai ser alguma doença que seu animal tem e ele tratar de forma correta. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefones 84-3421-1263, WhatsApp 849-9962-1907, Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Agradecer às pessoas que nos seguem no Instagram e dizer que lá na clínica estamos à disposição para atendê-los quando necessário. Gente, são 7h51. Já já a gente volta.